E chegamos à nossa última parte. Vamos agora falar sobre cada um dos adicionais, explorando aqueles pontos que eu mostrei agora há pouco. E o primeiro adicional a ser comentado agora são os adicionais suplementares. Na tela. Suplementares. Eu começo com a finalidade. Os créditos suplementares são utilizados para solucionar a situação em que os valores autorizados na lei orçamentária são insuficientes para atender a todas as despesas. São insuficientes. Se eles são insuficientes, precisamos reforçar. E essa é a palavra-chave, reforço, reforçar, dos adicionais suplementares. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. Artigo 41 da Lei 4320/64. Então, digamos que em X0, começamos com a dotação de 10 mil. Nesse primeiro momento, empenhei 8 mil. Se eu tinha 10 e empenhei 8 mil, a dotação cairá para 2 mil. Aí, gente, a administração pública percebeu que não vai dar para chegar até o final de X0. A dotação foi insuficiente, planejada. Portanto, o adicional que vai alterar esse orçamento durante a sua execução é aquele que tem como finalidade o reforço. E é o adicional suplementar. Vamos reforçar em mais 4 mil. Esse reforço vai para o orçamento, olha só, aumentando aquela dotação. Bem, será que o adicional suplementar precisa ou não de autorização legislativa? Quem vai responder isso é a 4320/64, em seu artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei. Então, se devem ser autorizados por lei, dependem sim de autorização legislativa. Mas como é que essa autorização legislativa será dada? Como é? Exatamente. Existem duas formas de se autorizar a abertura de um suplementar. A primeira, quando é autorizado na própria LOA, e depois aberto por decreto. Aqui vamos rever um pouco do princípio da exclusividade. Estão lembrados? Artigo 65, parágrafo 8º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Essa é a regra geral do princípio da exclusividade, como nós já aprendemos. Mas o dispositivo em comento não parou por aí não. Pontinho, pontinho, pontinho. Olha agora, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares. Então, gente, pela Constituição Federal, a lei orçamentária anual já poderá, de forma antecipada, autorizar a abertura de créditos suplementares. Então, a própria LOA, conforme eu coloquei aqui nesse artigo 4º que eu destaquei, já poderá, de forma antecipada, autorizar a abertura de suplementares. Fica autorizada a abertura de créditos suplementares restritos aos valores constantes desta lei. Farei algumas observações. Só quem pode ser autorizado pela lei orçamentária anual é esse aqui, suplementares. Aí a banca vai, substitui por adicionais, invalidando a questão. Por especiais, invalidando a questão. Ou por extraordinários, também invalidando a questão. Por suplementares. A outra observação, restritos aos valores constantes desta lei. É um limite que a própria lei orçamentária estabelece.
E esse limite sempre é dado num percentual, limitado tipo a 5% do total das despesas. Então, gente, essa autorização prévia, que poderá ser dada no próprio texto da LOA, é uma autorização limitada. E a banca até costuma cobrar como esse limite ele é dado através de um percentual. E o único adicional que poderá ser autorizado no próprio texto da Lei Orçamentária Anual é o adicional suplementar. Não pode especial, não pode extraordinário, tampouco a banca poderá generalizar para os adicionais. Então, quando se elabora um projeto de lei orçamentária anual, esse projeto já poderá constar, como eu acabei de mostrar, não é? Uma autorização de forma antecipada para abertura de suplementares. Se eu elaborei o projeto em 2013, é porque ele será executado em 2014. Durante a execução, em 2014, houve a necessidade aqui de reforçar o orçamento. Ora, se eu quero reforçar o orçamento, eu vou utilizar um crédito adicional suplementar. E para isso, o executivo terá que elaborar um projeto e aguardar a autorização legislativa. Mas quando a lei orçamentária anual, preste atenção, quando a lei orçamentária anual, de forma antecipada, já autoriza essa abertura, o presidente, o governador ou o prefeito não vão precisar elaborar um projeto, mandar para o legislativo e aguardar a aprovação. Como a LOA, que é uma lei, já autorizou de forma antecipada, simplesmente o executivo, ele vai abrir através de um decreto seu. Vai abrir através de um decreto e vai reforçar aquela dotação. Lembrando que ele sempre estará restrito ao limite que foi dado na própria lei orçamentária anual, que foi o percentual estabelecido pela lei orçamentária. Ô Wilson, quem é que sugere o percentual? Quem sugere o percentual é o executivo, mas o legislativo, ele não é obrigado a aceitar esse percentual. Ele poderá reduzir o percentual. Poderá, inclusive, não aceitar nenhum percentual. Então, ele não é obrigado a aceitar o percentual, podendo ele reduzir ou rejeitar. Então, isso acontecendo, essa autorização, digamos, 5% do total das despesas, que o total da despesa foi de 100. Então, ele tem aqui um limite de 5. Abrir um suplementar no valor de 3. Houve a necessidade de mais suplementares, não é? Abriu outro no valor de 2. Vejam que ele já atingiu o limite que foi dado. Se houver a necessidade de reforçar mais despesas, ele não poderá fazer isso apenas com decreto, porque o seu limite já chegou no topo. Então, vamos agora para a segunda forma que se possibilita a autorização de um crédito adicional suplementar. Autorizado por lei específica e depois aberto por decreto. Vejam que agora o legislativo ele não concordou com aquela autorização prévia. Ou tinha aquela autorização, mas já foi totalmente utilizada. Havendo a necessidade de reforçar o orçamento, novamente aqui, o executivo terá que elaborar um projeto de lei, mandar para o Congresso, no caso federal, do Congresso vai para a comissão mista, da comissão mista volta para o Congresso, do Congresso o presidente sanciona e vai abrir através de um decreto. Então vejam que complicação. Então, quando a autorização já é dada na própria lei orçamentária anual, facilita e muito a vida do executivo. Mas lembrem-se que essa autorização poderá ser consentida ou não pelo legislativo. Então é assim que acontece a autorização para abertura de um crédito adicional suplementar. E a prorrogação? Será que eu posso prorrogar um saldo não utilizado totalmente de um adicional suplementar em um ano para o outro? Não, não pode. Esse tipo de adicional são improrrogáveis. Jamais poderão passar de um ano para o outro. Como é que acontece mesmo isso, a abertura?
Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Aí cuidado com a questão que possa colocar assim. Os suplementares serão autorizados por decreto e abertos por lei. Errado. São autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Cuidado que a banca também poderá colocar que eles serão abertos por decreto do Legislativo. Errada a questão. Serão abertos por decreto do Executivo. Cuidado também para não se complicar. Bem, continuo. Incorporação. O que significa a incorporação? Incorporar significa colocar dentro da LOA. Vou abrir um adicional suplementar. Como é que eu vou colocá-lo dentro da lei orçamentária anual? Vou separar? Vou juntar com a outra dotação? Bem, incorporam-se ao orçamento adicionando-se a dotação orçamentária a que se destinou a reforçar. Naquele exemplo que você já visualizou, eu tinha uma dotação inicial que não foi suficiente. Por conta disso, tive que abrir um crédito adicional suplementar no valor de 4, pois meu saldo atual era de 2.000. Ao abrir o suplementar no valor de 4, essa dotação, esse reforço, preste atenção agora, será incorporado à lei orçamentária anual. Eu não vou separar da dotação, eu vou reforçar, eu vou adicionar aquela dotação. É por isso, gente, que incorporam-se ao orçamento, adicionando-se à dotação orçamentária a que se destinou reforçar. Se a banca colocar na questão que ele será incorporado ao orçamento de forma separada, a questão estará errada. Então, cuidado com isso aí. E a fonte, precisa ou não precisa da indicação da fonte quando ocorrer a sua abertura? Quando o Executivo vai encaminhar o projeto de lei, ele precisa ou não indicar a fonte? Observe o que temos no artigo 43 da Lei 4320/64. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Então, pelo texto do artigo 43, você deve estar percebendo que precisa sim da indicação da fonte. Ô Wilson, quais são as fontes? Agora não. Por enquanto, basta saber que precisa sim da indicação das fontes. Vamos passar para outra adicional, adicionais especiais. Qual será a sua finalidade? Dos suplementares é o reforço, dos especiais a finalidade é criar uma nova dotação. Artigo 41, inciso 2. Especiais. Os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Se não há dotação orçamentária específica, mas eu quero essa dotação, então é porque eu quero criar uma nova dotação. Digamos que em X0 eu só comecei o orçamento, né, com a dotação X, no valor de 5.000. Durante a execução dessa lei orçamentária anual em X0, eu percebi que precisava da dotação Y. Mas não tenho essa dotação. E agora? O que fazer? Alterar o orçamento durante a sua execução. Mas eu quero alterar para reforçar alguma coisa? Não. Eu estou diante de uma emergência? Não. Eu simplesmente quero criar uma nova dotação. E o adicional que cria a nova dotação é o adicional especial. Abri uma dotação Y de 4.000 e vou colocar dentro da LOA essa nova dotação. Autorização legislativa. Precisa ou não precisa de autorização legislativa? Mais uma vez, eu vou utilizar como fundamentação legal, para amparar a resposta, o artigo 42, que diz: os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei. Os créditos suplementares e especiais
serão autorizados por lei. Olha só. Então, precisa sim da autorização legislativa, mas diferente dos suplementares, a autorização legislativa para o especial só poderá ser dada através de uma lei específica. Somente através de uma lei específica. E a abertura, como é que vai acontecer a abertura? Bem, serão autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Cuidado, porque a banca pode trocar. E a incorporação? Incorporam-se ao orçamento, mas conservam sua especificidade, demonstrando-se a conta dos mesmos separadamente. É assim, a dotação que tínhamos, a única dotação que tínhamos na LOA, era a dotação X. Como eu abri um crédito adicional especial para a dotação Y de 4.000, eu vou incorporar essa dotação à lei orçamentária anual, mas de forma separada. Estão vendo aí? Se fosse um suplementar, eu iria reforçar a dotação. Mas como é um especial, estamos diante de uma nova dotação. Então eu vou incorporar essa nova dotação à LOA, mas de forma separada. É assim que incorporamos um crédito adicional especial à lei orçamentária anual. E a prorrogação, cabe ou não cabe? Será que eu posso passar de um ano para o outro um saldo não utilizado de um crédito adicional especial? Posso? Posso sim. Temos aí, gente, recordar e viver, temos aí a exceção ao princípio da anualidade. Como é que chamamos essa exceção? Créditos adicionais com vigência plurianual. A fundamentação legal para isso está no artigo 67, parágrafo 2º da Constituição Federal, que eu coloco e apresento agora. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Essa é a regra geral. Começou em um ano, termina naquele ano. Terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Começou no ano, termina nesse ano, não pode passar para o outro exercício. Mas o dispositivo não parou por aí não, ele vai continuar. Salvo, olha o salvo, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Portanto, digamos que no dia 1º de setembro de 2014, houve a autorização para abertura de um crédito adicional especial nesta data. Portanto, nos últimos 4 meses do exercício. Desta data até o final do ano, 31 de dezembro de 2014, há um saldo não utilizado. Será que esse saldo poderá passar para 2015? Continua. Caso em que, reabertos, nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então, pode sim. Vamos entender melhor? Olha só. Em X1, eu comecei a executar essa lei orçamentária anual, tendo apenas a dotação de pessoal 15.000 e a dotação de material de consumo 20.000. Durante X1, houve a necessidade de criar uma nova dotação. Se eu quero criar uma nova dotação, eu vou ter que pegar e abrir um crédito adicional especial, não é verdade? Elaborei o projeto, mandei para o Legislativo e a autorização aconteceu exatamente no dia 1º de setembro, no valor de 1.000. 1º de setembro, nos últimos 4 meses de X1. Desta data até o final de X1, eu só utilizei 400. Tinha 1.000.
utilizei 400, então no final de X1 há um saldo não utilizado de 600. Será que esse saldo poderá passar para X2? Salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. E foi o que aconteceu, 1º de setembro, nos últimos 4 meses. Caso em que, reabertos, nos limites de seus saldos, tem lá um saldo de 600, esse é o limite, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então, aquele saldo de 600 poderá, sim, passar para X2. Mas eu posso reabrir X2 pelo limite de 600. Eu não posso reabrir 700. Eu posso reabrir 400 se eu precisar apenas de 400, 500, 600. O que eu não posso é realizar a reabertura acima desse limite, que é de 600. E quando um crédito adicional é reaberto, chamamos de crédito adicional com vigência plurianual. Vocês perceberam que não é em qualquer situação que um saldo de um crédito adicional especial poderá passar de um ano para o outro. Não, somente na situação em que a autorização for promulgada nos últimos 4 meses do exercício financeiro. Havendo saldo, é que esse saldo poderá passar de um ano para o outro. Então, se a banca afirmar, em qualquer situação, um saldo não utilizado de um adicional especial poderá passar de um ano para o outro. Errada a questão. Não é em qualquer situação. Desde que a situação esteja de acordo com o artigo 67, parágrafo 2º da Constituição Federal, que eu acabei de explicar. Será que há necessidade da indicação da fonte para ocorrer a abertura de um especial? De novo, artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Então, depende, sim, da indicação da fonte de recursos. E agora vamos ao nosso último adicional. Adicionais extraordinários. Aqui, gente, tenham cuidado com a finalidade. Pela Lei 4320/64, artigo 41, inciso 3. Extraordinários. Os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Pergunto a vocês, pelo dispositivo que eu estou mostrando, a Lei 4320/64, ela restringiu os casos que justificam a abertura de um extraordinário ou simplesmente ela exemplificou? Então, pela lei, houve uma restrição ou simplesmente foram exemplos que a lei colocou? O que acham? Aqueles que acharam que a lei foi restritiva estão corretos. Agora observem a finalidade na Constituição Federal. Artigo 67, parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. E agora, a Constituição Federal permanece com sentido restritivo ou mudou para o exemplificativo? O que acham? Aqueles que responderam exemplificativo estão corretos. Então, a 4320/64 restringiu. A Constituição Federal exemplificou. Então, se a banca colocar assim, segundo a lei 4320/64, os extraordinários somente poderão ser utilizados
em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Tá certo? Observem comigo. Então, se a banca, ela citar a Lei 4320/64, ela vai restringir. Se ela não citar nada, ela simplesmente vai exemplificar. Mas como o extraordinário é utilizado apenas em situações de emergência, de urgência, de imprevisibilidade, o que vocês acham em relação agora à autorização legislativa? Precisa ou não precisa de autorização legislativa? Vamos ver na tela. Autorização legislativa. Esse é o único que independe de autorização legislativa. Não há necessidade de autorização legislativa para ocorrer a abertura de um crédito adicional extraordinário. Se não há necessidade, Wilson, de autorização legislativa, como é que eles serão abertos? Como é que ocorrerá a sua abertura? Constituição Federal, artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então aqui temos medidas provisórias. Medidas provisórias. Mas não vamos ignorar a Lei 4320/64 em seu artigo 44. Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Aqui temos o decreto. E agora, como é que fica? Medida provisória ou decreto? Cuidado, porque vai depender. Depender de quem? Da esfera. Então faça o seguinte, quando a situação de emergência, de urgência ocorrer em um estado ou em um município, o governante poderá abrir ou através de medida provisória, caso haja a previsão legal na Constituição do Estado ou na lei orgânica do município, ou poderá abrir através de decreto. A regra é decreto, mas não impede a medida provisória. Então, caso a banca afirme, diante de uma emergência, uma urgência, um prefeito só poderá abrir um extraordinário através de decreto. Errada a questão. Se houver a previsão legal, ele poderá abrir também através de medida provisória, mas a regra é o decreto. Esse só poderá vale apenas para a União. E é um só poderá que se aplica apenas à medida provisória, já que a única forma que o presidente da República tem para abrir um extraordinário é a medida provisória. Então, gente, quando a banca começa a armar a questão, ela cita, ocorreu uma calamidade, uma enchente, um terremoto, etc. Aí ela vai e coloca a esfera, você tem que ficar ligado. Em um estado, em um município, a União, citando a esfera, ou federal, ou estadual, ou municipal, você terá agora que ter esse esqueminha em mente. Se for um estado ou um município, essa abertura do extraordinário poderá ser ou através de medida provisória ou através de decreto. No caso da União, somente através de medida provisória. Fiquem ligados, porque é assim que a banca cobra. Incorporação. Igualzinho a do especial, já que trata-se de uma nova dotação. Por trás tem a emergência, tem a urgência, mas é uma nova dotação. Portanto, incorporam-se ao orçamento, mas conservam sua especificidade, demonstrando-se a conta dos mesmos separadamente. Então, a mesma explicação que eu utilizei para o especial vale também para o extraordinário. Também vale a mesma explicação
em relação à prorrogação. Pode prorrogar? Pode, desde que se observe o artigo 67, parágrafo 2º da Constituição Federal. E, por fim, vem a fonte. Esse, gente, é o único que independe da indicação da fonte de recursos. Mas cuidado, se o executivo tiver a fonte, ele abre, não tem problema. Então, jamais valide uma questão caso afirme, diante de uma emergência, um prefeito, para abrir extraordinário, não poderá indicar a fonte. Errado, ele não precisa indicar, mas se ele já tiver a fonte, ele indica. E quais são as fontes? Como calculamos? Na próxima aula, eu explico tudinho. Até lá.